Olá pessoal, Centro Conservador de Estudos, aula 22. Nós vamos dar sequência aqui nos Eleáticos. Nós vamos ver agora os filósofos que compõem ali os conhecidos grupos de filósofos físicos pluralistas e físicos ecléticos. Então são filósofos que se debruçam sobre a questão da existência material, do mundo físico, e vão aperfeiçoando a compreensão dos primeiros filósofos da natureza. Hoje nós vamos estudar com filósofos do século V já não mais sexto, quinto, mas já no século V, a referência dos historiadores da filosofia, que ele teria vivido entre 484 até 424 a.C. Então, um filósofo que viveu cerca de 60 anos, para aquela época era muita coisa. É uma característica desse e de outros filósofos que nós estudamos, ou de menores que nós não estudamos, ser médico ou matemático. Esse era médico, também tinha conhecimento de matemática. Também era uma característica ser uma pessoa sempre mística e participante da vida pública. Então, todos os filósofos que nós estudamos e muitos outros que nós não estudaremos e não estudamos eram participantes da vida pública, gestão pública mesmo, participavam do governo, tomavam decisões, Alguns foram até muito bem, como Pitágoras, muito bem sucedido, Pitágoras, na administração da coisa pública. Nós vimos logo no início da filosofia da natureza a questão dos 4 elementos. Nós mostramos como a filosofia foi selecionando e apontou esses 4 elementos como base do princípio de todas as coisas. A água, o ar, a terra e o fogo. Então nós temos aqui um comentário do Giovanni Reale, autor do livro que é a base do nosso curso nesse momento, da seguinte forma. Segundo Empédocles, da mesma forma que Parmênides, o nascer e o perecer, entendidos como um vir do nada e um ir ao nada, são impossíveis porque o ser é e o não ser não é. Então nós percebemos que esse filósofo ele faz o quê? Ele define o ser é e o não ser não é. Nisso ele concorda com o Parmênides. Certo? Então ele parte do princípio, olha, até aqui eu compartilho da teoria de Parmênides. Assim não existe nascimento e morte. Ora, é óbvio, se o ser é e vai continuar sendo, e ele não pode vir a ser um não ser, então ele nem nasceu e ele nem vai morrer. Se o não ser não é, ele nunca vai nascer, porque ele não é. Aquilo que não existe, não nasce, não morre. Aquilo que existe, que é, também você não consegue apontar o nascimento, e assim é com Deus. Nós que acreditamos em Deus, Deus é eterno. Deus não nasceu, Deus não vai morrer, Deus é e ponto final. Então não tem um nascimento, não tem uma morte, não tem uma origem e não tem um fim. Nós percebemos que a filosofia ela começa a tocar mais forte na questão do mundo espiritual. A filosofia, o uso da razão vai se aprimorando, eles vão chegando cada vez mais perto da existência de Deus. Assim como esses nomes, ao contrário, são a mistura e a dissolução de algumas substâncias que permanecem eternamente iguais e indestrutíveis. Quais são esses nomes? Veremos agora. Tais substâncias são a água, o ar, a terra e o fogo, que Empédocles chamou raízes de todas as coisas. Então, Empédocles parece uma mudança sutil, mas é muito profunda. Água, ar, terra e fogo não são deuses, não são um deus. Empédocles aperfeiçoa a doutrina da filosofia da natureza, apontando como raízes de todas as coisas. É muito próximo daquilo que nós reconhecemos hoje nesses 4 elementos. Os elementos base, os elementos raiz, os elementos que constituem a raiz de todas as outras coisas, porque eles estão presentes de modo direto e indireto em todas as outras coisas. Certo? Os jônios haviam escolhido, ora uma, ora outra dessas realidades, como princípio. Então, os primeiros filósofos da natureza da escola jônica, a começar por Tales, eles separavam. Um dizia que era água, outro dizia que era o ar, outro dizia que era o fogo. Agora, esse segundo grupo de filósofos, os eleáticos, eles já vinham de outra forma. E esse filósofo que nós estamos estudando, ele mostra que não há uma separação entre esses elementos, não há uma mistura a ponto de que eles percam a identidade, mas os 4 elementos são raiz e formam as raízes de todas as coisas. Então nós temos uma definição conceitual.
Então, se você quiser entender como que é na maturidade da escola da filosofia da natureza, como era visto os 4 elementos, raiz e raízes, cada um deles, de todas as coisas que existem, de todas as coisas que são. Se alguma coisa não é, eles também seriam a raiz daquilo que não é. Aqui é apenas uma mera especulação dialética, certo? É óbvio que eles só podem ser raiz daquilo que é. São as raízes do ser que é imutável, não nascente, que não morre, que é permanente. Até a próxima aula, grande abraço.